mas é isso, amigo. A gente conversou então semana passada, né? Vários temas aí interessantes que a gente conseguiu. O pessoal pediu, então atendendo pedidos. A gente está com a segunda parte aí. E você separou, a gente separou uns temas, na verdade, aqui já, né? Para a gente debater. E você quer falar alguma coisa antes dos temas, César, mais? Ou vamos partir direto para a discussão dos temas que a gente separou? A gente já fez um introito aí sobre a importância dos precedentes e até uma parte mais propedêutica, assim, uma parte mais conceitual na live. Eu acho que agora a gente já poderia entrar nos detalhes, porque assim, dá um curso de 12 horas, de 20 horas, se duvidar. Apresentando, estou começando na semana que vem agora o curso para 80 pessoas, desembargadores, juízes de primeiro grau e servidores, principalmente do segundo grau, aqui no TRT4, que está em dia de adequar, de fazer inovações no seu regimento interno, para os precedentes fluírem melhor. Depois da reforma, deu uma trancada geral à uniformização, né? Eu vou até te perguntar isso. Como é que está a questão dos IRDRs aí, né? Aqui no Rio, por exemplo, a gente teve alguns IRDRs, a maioria não foi aceita. Então, assim, que foi realmente admitido e foi julgado o mérito, eu tenho a impressão que uns 2 ou 3 só. Então, assim, é um instituto que não está sendo muito usado aqui no TRT da primeira região. Aí vocês têm mais? Como é que está sendo aí a realidade? Tem poucos também, porque acaba sendo uma corrida de obstáculos. Porque, às vezes, tem questões que são importantes para serem uniformizadas, que há um confronto frontal entre turmas, mas aí, ou porque o advogado provocou depois que já tinha exaurido seu prazo recursal, ou seja, fica naquela coisa, está usando o IRDR como sucedâneo de recurso, como se fosse embargos de divergência lá do TST. Quase uma ação rescisória, né? Depois do trânsito em julgado, né? Às vezes não... Exato. Ou então porque não tem repetitividade suficiente. Então, assim, acaba sendo que o IUJ, o antigo, o nosso falecido IUJ, ele tinha uma simplicidade maior e ele acabava tendo uma utilidade muito grande, apesar de a gente já tem na doutrina, eu falei no meu livro, tem muita gente que escreve sobre isso, o IUJ ele tinha aquele probleminha de ser muito abstrato. Os embargadores sentavam assim e começavam a ditar a súmula e muitas vezes se perdiam assim, ficava desvinculado do caso concreto. Divorciado do caso concreto, aquilo que a gente conversou semana passada, sem os fundamentos do caso concreto, sem observar realmente, e aí virando aquela coisa de súmula, né? Como a gente até falou da repercussão geral, né? Aproximando muito da súmula. Mas esse tema é um tema até bacana, até queria então já te provocar para você começar a falar sobre isso então, que é justamente até um tema que a gente tinha comentado, um tema polêmico, né? Que é sobre a instauração do IRDR, né? Eu tenho uma posição com relação a isso, mas eu quero te ouvir primeiro, né? O que você pensa com relação ao momento de instauração do IRDR? Você falou aí que vocês têm alguns problemas práticos, né? Aí com relação a situações que não conseguem instaurar. Para você, qual é a sua opinião? O que você vê também para prevalecer na jurisprudência com relação ao momento para instaurar o IRDR? Quem é que pode fazer isso? Porque a gente sabe que no CPC tem um dispositivo lá, acho que é o 976, que fala que tanto o juiz, por ofício, quanto o relator, por ofício também, as partes, Ministério Público e Defensoria, os 3 podem, né? Mas tem uma discussão muito grande com relação ao juiz, né? Como é que o juiz vai fazer isso também? Qual o momento que ele pode fazer isso? E eu queria ouvir sua opinião sobre esse tema aí, que é um tema bem interessante, novo, né? E polêmico. Olha só, no histórico legislativo, a gente vê que ficaram em dúvida se iam manter a palavra juiz ou não, e acabou prevalecendo, dando a entender que realmente o juiz pode suscitar. Mas será que ele pode suscitar depois de dar a sentença? Esse é o primeiro problema. Como é que você vai provocar medidas na sua causa se você não é mais o juiz da causa? Se você já exerceu a jurisdição? Então, assim, ele poderia provocar antes da sentença, suspende o processo dele e manda o ofício, né? Antes de sentenciar, você acha que antes de sentenciar, então, o juiz ele suspende e aí o tribunal julgaria só a tese, mas não julgaria o caso concreto nesse caso, então. Quer dizer, vai ao tribunal para fixar a tese. Mas daí nós temos um outro problema, que é o artigo 978. Porque no artigo 978, isso também tem muita gente boa para os dois lados. Tem gente que acha que o incidente de resolução de demandas repetitivas é abstrato, ou seja,
ele poderia seguir e ganhar vida, julgar a tese em abstrato, sem julgar em conjunto um caso concreto. Mas daí nós temos duas questões. Uma questão de constitucionalidade, porque eu fico muito perto da atividade legislativa, com uma possibilidade de ofensa à separação dos poderes. E eu tenho, até você tinha me provocado na outra live, a questão da democracia, da legitimidade, da independência dos poderes. Então, se a gente deixar, seja o IRDR, seja a repercussão geral, todos esses incidentes que produzem precedentes, se eles correrem soltos abstratamente, nós não estaríamos legislando? Aí eu me devolvo para não falar demais aqui. Não, tranquilo, você pode falar à vontade aí. Bom, é um tema muito rico, né? É um tema assim, eu particularmente eu pensei muito sobre isso, né? E esse é um ponto que eu já expus minha opinião no livro e tal, e eu mantive a minha opinião. Eu estudei bastante precedentes agora, mas eu mantive a opinião. É o seguinte, até um colega nosso, Bento Herculano, né, que é desembargador lá do TRT da 21ª região, lá do Rio Grande do Norte, ele tem Bento Herculano, gente finíssima, até fiz uma live com ele também, e ele tem a posição, ele defende no artigo o seguinte, e não só ele, alguns autores defendem isso. Ele defende isso que você falou, né, que você nem sustentou, mas você falou corretamente a posição que existe, que é no sentido de que o juiz poderia, então, antes da sentença, né, seria a maneira que o juiz poderia fazer. Ele, antes de sentenciar, ele remete a causa ao tribunal, para que o tribunal fixe a tese, né, e aí o tribunal fixa a tese e volta para o juiz julgar o caso concreto. Assim peraí, só um segundinho, porque eu esqueci de completar o raciocínio. Eu entendo que o tribunal não pode, de jeito nenhum, julgar em tese. Então, para eu compatibilizar os dois artigos, aquele 976 que permite que o juiz provoque e o 978 que diz que tem que julgar o caso com o recurso concreto, já que o tribunal não pode julgar a sentença, o tribunal tem que necessariamente julgar um recurso, e no caso é o recurso ordinário, haveria uma técnica muito simples e que já existe no microsistema de precedentes qualificados, repetitivos, que é lá para os recursos, para o recurso especial repetitivo, está lá no artigo 1036, 1037, 1038, que fala da afetação. Uma vez admitido o incidente, eu posso afetar quantos casos concretos eu quiser. No caso, se você está num tribunal de Brasília, de instância extraordinária, como TST ou STJ, você pode colocar uns 20 casos, 1, 2 de cada tribunal, você pode escolher aqueles que melhor vão dar o pano de fundo. Isso então, seria feito pelo juiz como? Só para eu entender na sua visão, como é que o juiz faria? Eu entendo o seguinte, vamos pensar na mecânica. O juiz de primeiro grau provoca, oficiando a presidência. Ele não tem os poderes para fazer a afetação, mas ele noticia que, no seu caso, há um exemplar de um conflito que conflita com vários outros casos de primeiro grau, que há jurisprudência conflitante no segundo grau, e aí o presidente recebe, certo? Agora, o detalhamento não está na lei e os regimentos internos também não são muito concretos quanto a isso. Eu entendo que ou o presidente afetaria, mas mais provavelmente o relator, ao entender, ao se pronunciar, emitir o seu voto, que o pleno depois vai referendar, o seu voto no sentido de acolhimento do incidente, ele poderia suprir o artigo 978, parágrafo único, usando o 1036, afetando um ou mais recursos ordinários pendentes, exemplificativos da controvérsia. Quer dizer, se eu entendi... Termina, por favor. Se a gente não usar um pouco de interpretação sistemática, como o regramento do CPC ele me parece incompleto, vai ser um instituto natimorto. Como é o que está acontecendo agora. A média dos tribunais tem no máximo 5 a 10 IRDRs, ele é um instituto que não está funcionando. Não está sendo muito usado. Então, assim, pelo que eu entendi que você defende o juiz vai sentenciar, e aí depois dele sentenciar, e quando for enterrado... O juiz suspende antes de sentenciar. Antes de sentenciar. Antes de sentenciar. Por quê? Porque senão corre o risco de dizerem que ele já exauriu a sua função no primeiro grau, que ele não teria legitimidade. Porque qual é o juiz que pode provocar?
Entendi. Deixa eu te dar minha opinião com relação a isso, então. Essa tese é a tese, inclusive, do Bento. O Bento Herculano defende isso e alguns outros autores defendem isso também, que o juiz ele deveria fazer. E ele dá a seguinte explicação. O artigo 978, parágrafo único do CPC, ele fala o seguinte, eu vou até abrir ele aqui, o órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e fixar a tese, julgará o recurso, a remessa necessária ao processo. Ou seja, o dispositivo, 978, parágrafo único, ele fala que o colegiado competente para uniformizar a jurisprudência, que vai ser o pleno ou órgão especial, geralmente, ele não vai só fixar a tese, mas vai julgar o caso concreto. Ou seja, estabelece aqui o sistema de RDR naquele modelo que a gente chama de causa piloto. Causa piloto, por quê? Porque vai ser um caso, o caso do João contra o José, e esse caso vai ser julgado pelo tribunal. O tribunal vai usar aquele caso não só para fixar a tese abstratamente, mas vai julgar o caso concreto, né? E aí, como fazem com o test case. Eles fazem o caso teste. Isso. Então, assim, para quem defende isso, essa regra que eu acabei de falar, que é o 978, parágrafo único, seria uma regra de prevenção. Ou seja, então, digamos que o órgão competente para julgar o IRDR seja o pleno do tribunal. O que essa corrente vai dizer é o seguinte, a competência para julgar o recurso ordinário, em princípio, não é do pleno. Vai ser de uma turma, de uma câmara do tribunal, por exemplo. É um órgão fracionário menor do tribunal. Mas aí eles falam, esse processo piloto, então, ele fica prevento para esse órgão. Então, o pleno, por exemplo, se viesse a ser interposto um recurso ordinário nesse processo, esse recurso ordinário seria julgado pelo pleno e não pela turma. Então, seria uma regra de prevenção. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em conceber isso, né? E muita gente eu vejo também nesse sentido. Que é o seguinte, que, na verdade, quer dizer, o dispositivo, a meu ver, ele é muito claro no sentido de que o colegiado, quer dizer, o pleno, né, o colegiado maior, ele vai ser responsável não só para definir a tese, mas ele vai julgar a causa. Então, ele tem que julgar a causa, a meu ver, no próprio IRDR. E aí eu fico com uma dificuldade muito grande com relação à supressão de instância. Por quê? Porque foi como você observou muito bem. Imagina o juiz, antes de sentenciar, ele remete para o tribunal. E aí o tribunal julgar essa causa no IRDR, não só fixar a tese, mas julgar a causa no IRDR, isso parece que suprime a primeira instância. Parece que é uma supressão de instância e seria até uma criação de uma competência originária do tribunal, né? Que é algo bastante questionável se a lei poderia fazer isso. Então, a solução que eu dou, até para isso que você colocou muito bem, né, que realmente o dispositivo não pode ser natimorto, a solução que eu enxergo é a seguinte, sistematicamente. O juiz ele pode sim suscitar o IRDR, mas para o juiz suscitar o IRDR, ele vai fazer a partir de uma sentença que ele já proferiu e de um recurso ordinário que foi interposto. Porque a gente tem que lembrar que o RO, assim como a apelação civil, ela é interposta perante o juiz ou ACO. Então, é o juiz que vai receber a apelação. Por mais que no processo civil o juiz ACO não faça a admissibilidade do recurso, diferentemente do que acontece com o juiz de trabalho, mas, de todo modo, a tramitação inicial do recurso é no primeiro grau. Ou seja, o juiz ele vai receber o recurso ordinário e vai ver que aquele tema é um tema repetitivo. E aí, a partir desse recurso ordinário, vai se abrir a competência do tribunal. O tribunal, então, ele tem sua competência funcional instaurada, porque existe um RO. E aí, o juiz, nesse caso, quando for remeter o RO, o juiz, junto com o RO, ele solicita por ofício que se instaure o IRDR. E aí você desloca a competência da turma para o plenário. Essa que é a ideia que eu tenho para compatibilizar. O que você acha disso? Olha só, o CPC, ele até assim tem bastante coisa, há numerosos dispositivos regrando regrando esse microsistema de repetitivos, mas não desce a essa minúcia. Então, assim, eu acho que a sua tese é bem defensável mesmo. Porque, assim... Nunca tinha pensado muito sobre esse enfoque, assim, né? Já tinha pensado... Eu vou lhe dizer porque eu estou fazendo a segunda edição do meu livro, e eu acho até uma espiada no seu e vou lhe citar lá. Ah, tá vendo só? Fico honrado aí. Fico honrado. Porque, assim, a minha pesquisa, veja bem, nós não temos que ter, assim, um esquema doutrinário a priorístico como uma finalidade em si mesma. Eu acho que a doutrina deve nos dar base
para construir algo que seja sólido doutrinariamente, mas que funcione. Sim. A finalidade é termos uma uniformização de jurisprudência que funcione. Me parece que, no momento em que o juiz ainda está despachando, e ele tem essa competência para fazer a admissibilidade inicial do recurso, tanto que, caso ele decida não admitir o recurso, aí que deslocaria a competência em agravo de instrumento para o tribunal, ou seja, ele pensando por esse lado, ele ainda é o juiz da causa. Exatamente. Então, ele vê, opa, há um recurso ordinário e há teses conflitantes. Eu acho bem defendido. Faz sentido, né? Faz sentido. E eu acho que com isso, se a gente... Porque assim, ó, igual eu vou ter que fazer uma afetação se o presidente do tribunal, na admissibilidade do recurso de revista, ele aproveitar aquele momento em que os dissensos aparecem de forma muito clara e madura, é muito processualmente ele pegar aquele material pronto, onde se alega que o TRT4 está divergindo naquele ponto do TRT da primeira região e, portanto, eu quero que o meu recurso de revista seja acolhido. Olha só que maravilhoso de economia de hora. Processual, sim, isso que você fala até responde. Fala. Vai lá que senão a gente fica. Desculpa. Vai. Assim, ó, o sistema ele é todo um jogo de xadrez. Neste momento ele não funciona. Nós temos que pensar em que pontos do sistema nós temos que fazer algumas intervenções regimentais, e o regimento do TRT4 está sendo pensado nesse momento para destrancar o IRDR e destrancar a uniformização. Talvez uma uniformização regimental baseada no artigo 926, né? Que o artigo 926 ele manda os tribunais uniformizarem a sua jurisprudência lá no parágrafo 1º ou parágrafo 2º, e diz que isso vai ser feito regimentalmente. Aí fica naquela dúvida se ele está se referindo apenas às súmulas ou de uma forma geral. Mas, ora, as súmulas elas são a cereja do bolo de todo um procedimento de uniformização. Então, assim, o RT9 ele fez no seu regimento interno um incidente muito parecido com o antigo falecido IUJ, baseado na força normativa do artigo 926 do CPC. Então, assim, mas pensando fora da caixinha, como dizem, nós, de qualquer forma, não vamos ter um RO pendente se nós utilizarmos a admissibilidade do recurso de revista como momento para filtrar a necessidade de uniformização. Igual eu teria que me utilizar de alguma afetação para que o relator do IRDR tivesse um caso concreto em mãos para julgar, porque ele não vai julgar o recurso de revista, ele precisa de algum exemplar sujeito à competência do TRT. Então, assim, ó, eu acho que a sua tese, para que o juiz de primeiro grau provoque, ela é mais simples e mais blindada contra alegações de nulidade. Certamente. Você até pode sugerir, então, aí você vai dar aula para os desembargadores do tribunal, você até pode sugerir isso aí, quem sabe o regimento interno já não entra isso. A ideia já entra... Não, e assim, ó, os primeiros tribunais que colocarem isso nos regimentos vai ser um efeito dominó. Porque como pouquíssimos se adequaram, nós temos... olha, eu fiz uma pesquisa em quase todos os regimentos internos de TRTs e a esmagadora maioria está praticamente com uma cópia do artigo 976 seguintes. Todos estão tateando no escuro e pensando numa forma de oferecer... Sim. Não, então, eu fico muito feliz aí que você gostou da ideia, você vai pensar sobre isso também, claro, né? Porque você é um cara que tem uma influência muito grande a nível nacional com relação a esse tema, né? E você, de repente, falando isso, eu acho que vai até reverberar mais, até bom. Deixa eu aproveitar, então, responder aqui, até o que você fala vai ao encontro aqui do que o doutor Ivan falou, né? Ele perguntou, será que poderia juntar vários ROs e fazer um julgamento? Sim, até é um método, né? Quer dizer, até o fato de existirem muitos recursos, quer dizer, seria uma forma de você suscitar a partir de vários, né? O próprio relator no tribunal, ele poderia também suscitar a partir de vários processos em conjunto. É muito comum que se faça assim, né? Se selecione alguns processos paradigmas e a partir disso daí a gente escolha.
Mas esse tema, acho que só para a gente ir em frente, né? Já temos 23 minutos, como a gente falou, o tempo está voando. Voa muito. Qual o próximo tema que você quer falar, César? Olha só, eu acho até que a gente podia seguir a ordem dos graus de jurisdição, porque nós tínhamos pensado, falamos do IRDR em primeiro grau, né? Provocação. Uhum. A sua solução é bem interessante para simplificar e deixar mais blindado. Uhum. No segundo grau, o meu TRT, na resolução administrativa 19 de 98, ele detalhou de uma forma interessante, mas ele, por conta da necessidade de ter um RO concreto, do artigo 978, parágrafo único, ele disse que o advogado que for provocar, claro, o juiz pode ex officio, o desembargador, provocar, mas digamos que o advogado provoque da parte. Disse que teria que ser antes do RO começar a ser julgado, porque eles não queriam que usasse como sucedâneo recursal e eles não queriam que fosse utilizado depois que eu não tenho mais um caso pendente. Esse antes de iniciar a ser julgado seria antes do começo da votação, né? Eu acho que faz sentido, porque se você inicia o julgamento e partindo daquela premissa que o julgamento colegiado é um todo unitário, né? Por mais que às vezes se fracione a sessão e tal, mas o julgamento colegiado é uma coisa unitária, né? Então, até para evitar fraude também, eu acho que faz sentido essa regra do regimento. Faz todo sentido, mas não funcionou. Não? Não funcionou. Nós temos meia dúzia de RDRs que foram denegados por esse motivo. Ou seja, o advogado, antes de ter o seu RO julgado, ele está pensando com aquele friozinho na barriga, ele fez assim, vai que eu proponho a uniformização e uniformizam contra mim. Entendi. Não, mas isso o relator pode fazer de ofício também, né? O relator recebendo o recurso, ele deveria fazer. Mas nós temos que pensar que estamos rompendo uma cultura de não uniformização. Então, o relator faz, assim, salvo honrosas exceções. Então, colocar na parte uma liberdade maior de provocar a uniformização depois que ela perdeu, se ela perdeu, e daí ela demonstrar por A mais B, olha só, a quinta turma julgou contra, eu perdi. Mas eu tenho a sétima, a oitava, a nona e a primeira, eu tenho 5, 6 turmas do tribunal que estão indo num sentido... Entendi. Não é nem nebuloso, uma coisa assim gritantemente, escandalosamente frontal. Vamos pensar em termos sistemáticos. É justo que eu jogue essa bomba para o TST, como se o TST fosse a minha babá para resolver, para lavar a roupa suja do meu TRT. O meu TRT, a rigor, pela ordem que está no artigo 926, os tribunais deverão manter jurisprudência que tenha pé e cabeça, que tenha coerência, harmonia. Então, daí, olha só que legal, tem um julgamento gritantemente conflitante com o das outras turmas e o tribunal lava as mãos e deixa para o TST. Sistematicamente, isso é bom? Não, sua colocação muito, muito interessante. Eu confesso que eu não tinha pensado sobre esse tema e realmente o que você fala assim, faz todo sentido, né? Porque sistematicamente não é bom, claro que não é bom, né? Porque você colocou muito bem, quer dizer, você vai ter turmas julgando em sentido diferente, né? E parece que realmente seria um dever primário do próprio tribunal local que ele uniformizasse a jurisprudência. Mas aí que tá o grande ponto, né? Porque o sistema... Oi? Aí chega o problema, como é que nós vamos operacionalizar isso sem infringir o princípio da legalidade? Sim, porque a grande dificuldade aí é a seguinte, porque da forma como foi estabelecido pelo código, né, o IRDR, assim como o IAC, o nome já diz, eles são incidentes, eles não são recursos. Né? Então, assim, aparentemente, quando a gente permite que a parte, né, que a parte ela propõe uma uniformização no tribunal, no próprio tribunal, antes do recurso de revista, né, isso parece estar criando um recurso no âmbito do tribunal, como se fosse um recurso interno, que é um recurso que antigamente até existia no CPC de 73, que eram os embargos infringentes, né, que era um recurso para você poder ampliar, e no CPC atual... Foi uma pena extinto, né? Exatamente. E no CPC atual esse recurso foi extinto, mas ele foi substituído, na verdade, por uma técnica que se chama técnica de ampliação do colegiado, né? Ou seja, então, se eu tenho no CPC, isso é possível acontecer.
quando há um julgamento não unânime, né, na apelação ou na ação rescisória no processo civil, é possível que se deflague, quer dizer, se convoquem outros julgadores, outros desembargadores, para que eles aumentem o quórum, para que você consiga chegar a um julgamento mais amadurecido. Quer dizer, mas não existe um recurso de embargos infringentes mais também, e essa técnica não se aplica ao processo do trabalho, né? Então, assim, a dificuldade a sua ideia é muito... Eu não tinha pensado sobre isso, né? Mas, assim, até os dispositivos da CLT, que foram trazidos pela Lei 13.015, 2014, né, que traziam o IUJ, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, eles foram revogados, né? Eles foram revogados. Então, quer dizer, essa obrigatoriedade, por mais que seja implícita no sistema, quer dizer, o regional ele tem que uniformizar a jurisprudência internamente, eu não vejo caber um recurso internamente no próprio tribunal para isso. Não tem previsão recursal para isso. E aí a gente... Um leão sem dentes, um leão banguela. Exato. Ficou leão sem dente, porque tem que uniformizar, mas se uniformizar, quer dizer, e aí eu não posso fazer com que o IRDR se torne um sucedâneo recursal, né? Que ele se torne um recurso disfarçado. Eu acho que o tribunal ele deveria fazer isso de ofício, né? Eu acho que o relator, mas depois de julgado o recurso ordinário, eu tenho muita dificuldade, porque eu acho que seria um outro recurso, como você colocou, vai violar o princípio da legalidade. Olha só, eu estava tentando pensar, lembrando, e aí você tocou num ponto importantíssimo, porque até tanto no meu livro de 2018, o Manual de Prática dos Precedentes, quanto eu tenho alguns artigos no livro que a gente coordenou de precedentes no processo do trabalho, já fazendo jabá de novo, que você vai participar com um brilhante artigo na segunda edição. Eu mandei para o Ney já, você chegou a ver também, não? Oi? Eu mandei um artigo para o Ney já, eu acho que você não... Ele te mandou? Não ficou comigo ainda, mas com certeza... Eu vou te mandar para você ver também. Mas eu já tenho certeza que vai ser um artigo brilhante. Obrigado. Como você escreve. Obrigado. Já assisti várias lives suas também, sempre aprendo muito. Né? Eu sei que a gente tem um público rotativo, às vezes o pessoal da outra não é o mesmo pessoal que está assistindo hoje. Vou repetir o jabá. Precedentes no processo do trabalho. Do trabalho, certo? Atualmente, eu acredito que seja no processo do trabalho o livro mais completo. Sim, sem dúvida. Já está há 2 meses como um dos 15 livros mais vendidos do país. Sim. Pela editora... Não, esse livro só tem grandes nomes, né? Tem o Michele Tarufo, que é um italiano, que é o processualista um dos maiores do mundo atualmente, né? E eu vou ter a honra, até falei semana passada, vou ter a honra de ter um artigo meu ao lado do Michele Tarufo, rapaz. Eu nunca imaginei isso. Índice. Michele Tarufo e Felipe Bernardes. Bem pertinho dele, né? Tá junto, até dobra a página assim e bota um do lado do outro. Tá certo. E para quem tiver interessado, pode mandar para mim um direct que eu mando o livro autografado com desconto do autor e frete grátis. Aí sim. Olha só, então eu estava falando da Lei 13.015. A Lei 13.015, eu defendo no meu livro que ela não foi revogada por ser incompatível com o atual sistema, mas porque ela fazia remissão a um dispositivo revogado, que era o IUJ do CPC de 73. Uhum. Mas nada impede que a técnica de o TST devolver aqueles recursos de revista que não são por conflitos entre tribunais, mas que antes do conflito entre tribunais tenha conflito interno entre turmas, que é o que os parágrafos lá do artigo 896, que agora foram revogados, faziam, eu entendo que esta técnica ainda seria viável. Até conversei com o ministro Felipe Vieira de Mello sobre isso, não convenci ele. Eu particularmente eu concordo com o ministro Luiz Felipe, né? Porque assim, eu estou pensando aqui, estou ouvindo, né? Mas eu tenho muita dificuldade, como eu falei, assim, estabelecer um procedimento que o procedimento recursal é princípio da legalidade, né? Quer dizer, é o procedimento de uma relação que é uma relação de poder, que é a relação judicial. E aí, quer dizer, o tribunal mandar um recurso de volta, isso não é mais de requisito de admissibilidade, é recurso de revista. O recurso de revista não tem mais esse requisito, né? Então, é como se estivesse sendo estabelecido um requisito que não está na lei. Foi isso que o ministro Felipe falou, ou não? Foi basicamente isso. Eu diverjo um pouco porque o recurso vai continuar lá, ele só vai ser postergado. Na realidade, o incidente
vai haver um incidente de uniformização que afeta indiretamente aquele recurso. Mas o que eu ia lhe dizer é o seguinte, inspirado nesse dispositivo, quando voltava para a IUJ, eu também não tinha um processo concreto. Acabava tendo, se a gente fosse adaptar isso para o IRDR, de qualquer forma, eu teria que afetar um caso pendente de recurso ordinário para eu ter o tal caso concreto. Para a gente, eu sei que a nossa live voa aqui o tempo, e eu te resumiria que nós estamos gestando aqui e vamos ver se vai funcionar, a uniformização para ser destrancada em 3 momentos. Então, vamos lá. O juiz de primeiro grau podendo provocar, no segundo grau, podendo o desembargador ou alguém da turma provocar, mas também a parte daquele processo, e eu diria que não vinculado, eu estou me convencendo, na realidade, eu até participei da sugestão que bloquearia provocar depois que o recurso estivesse julgado, para não corrermos o risco de ter um incidente abstrato. Mas eu penso que é muito mais benéfico eu colocar os advogados que são diretamente interessados na causa para trazer a questão mastigada para o judiciário. Porque eu vejo que o procedimento está praticamente morto. Temos que deixar os advogados das partes lutarem pelo seu processo, ainda que indiretamente eles vão ver, olha, há dissenso no tribunal, eu vou mostrar, na realidade ele está fazendo um serviço objetivo, um serviço de interesse público. Indiretamente vai ter reflexo no seu processo. Mas o seu processo ficaria suspenso como qualquer outro recurso de revista ou recurso ordinário já julgado, que ficaria ali esperando, né? E o desembargador relator do incidente usaria o artigo 1036 para fazer a decisão de afetação. Ou seja, se o pleno entender que se estão atingidos os requisitos do IRDR, iria isto para o relator, já ficaria regimentalmente autorizado que o relator escolhesse um ou mais exemplares. Isso depois do TRT ter julgado o recurso ordinário já, né? O TRT já julgou o recurso ordinário e aí seria uma outra oportunidade, então. Ou seja, eu não diria que aquilo ali é um recurso sem previsão legal. Eu diria que ele vai fazer o seu recurso de revista normalmente, mas que nada impede que ele oficie a presidência para que a presidência provoque o incidente. O incidente ele estaria independente daquele caso original. Mas daí, para suprir o requisito do artigo 978, o relator afetaria de uma ou mais turmas alguns exemplares da controvérsia. Entendi. Deixa eu só fazer um contrapontozinho rápido, então, porque assim, a sua ideia realmente faz todo sentido. Eu acho que sistematicamente faz sentido. O único contraponto que eu faria é o seguinte, na verdade são 2, né? O primeiro contraponto é a competência funcional, né? Porque uma vez que o TRT já julgou o recurso ordinário, né, a gente atribuiu o próprio TRT a competência para modificar a decisão dele mesmo, né? É uma competência que parece que vai além da competência do próprio tribunal, quer dizer, porque aí já é uma modificação da própria decisão. Então, eu acho que isso violaria a competência funcional do TST, nesse caso, para modificar, né? Até porque o IRDR ele vai resultar no julgamento do caso concreto. Né? Olha só, vamos trabalhar por 2 ângulos. Pensa no recurso especial ou no recurso de revista repetitivo. Quando o órgão competente para julgar o IRRR, ele volta para se retratar, né? Volta para se retratar. Mas aí tem previsão legal, essa que é a diferença. Eu tenho previsão legal expressa que fala o seguinte, o recurso está sobrestado no TRT, por exemplo. Aí vem a posição do TST, só para os nossos ouvintes poderem compreender o que a gente está falando aqui, né? Porque às vezes a gente pula aqui uma etapa e o pessoal não consegue entender, porque a gente já tá pensando lá na frente. Mas assim, o César fala o seguinte, então quer dizer, o TRT julgou o recurso ordinário, a parte interpõe recurso de revista. O recurso de revista fica parado, fica suspenso, aguardando a posição do TST lá no recurso de revista repetitivo paradigma. O que o César fala é o seguinte, uma vez que o TST fixe a tese, se a tese do TST for diferente do acórdão regional, o presidente do regional ele manda de volta para a turma do TRT
para que a turma do TRT faça a retratação, para que ela modifique a própria decisão, adequando a decisão regional à decisão do TST, quer dizer, é a retratação então que a turma vai fazer. Mas eu tenho previsão legal expressa para isso, está expresso no código, né? Agora, assim... Esse bate-bola está interessantíssimo, Tá. porque você é um grande nome do processo, do trabalho, então, se você me convencendo, eu lhe convencendo, acho que a gente, todos nós ganhamos aqui. Com certeza, estamos aqui. Olha só, quase todos esses procedimentos tiveram origem regimental. As súmulas tiveram origem regimental, os procedimentos o IAC, Incidente de Assunção de Competência, ele teve origem, se eu não me engano, no regimento do STJ. Depois ficou tão interessante que eles colocaram no CPC de 73, tentando fazer com que os demais tribunais adotassem isso também. No caso, tendo uma coisa meio natimorta, porque havia um incidente de uniformização de jurisprudência e eles ficaram muito, muito parecidos, né? Então, ia ser... Mas veja que as maiores criações, até existe, eu estou tentando lembrar, eu não estou em casa agora e eu estou sem o livro aqui, mas eu comprei um livro sobre a força normativa dos regimentos internos, uma tese de doutorado da USP, tá? Eu vou ficar devendo aqui o nome do autor agora, mas muito sólido assim, porque até onde vai processo e começa procedimento. É uma linha um pouco nebulosa, que a gente vê que muitos principalmente os tribunais superiores, tanto que durante décadas nós tivemos os tais agravos regimentais. Então, me parece que quanto à uniformização de jurisprudência, isso é mais procedimental do que processo, do que recursal, porque há um interesse objetivo de uniformização entre as frações do tribunal. Eu não estou julgando diretamente o caso. Eu fixo o entendimento, mas daí, para eu não estar julgando em abstrato, eu vou também julgar, fica deslocada a competência para aquele órgão, aquela fração maior. Não, perfeito. Termina, por favor. Eu sei que não é algo muito simples, mas nós vamos ter alguma criatividade hermenêutica dentro de uma segurança jurídica, mas também buscando uma interpretação para que faça o Instituto funcionar, porque certamente não foi a mens legis, né? A gente não olha para mens legislatores, mas certamente não é a mens legis criar um instituto e fazer todo um capítulo do CPC. O CPC é eu até diria que a maior conquista, a maior evolução do CPC de 2015 foi a coerência entre a jurisprudencial, foram os precedentes. Então, interpretar o CPC de modo a lhe arrancar um mínimo de efetividade não seria uma interpretação correta. A gente tem que ter nós temos que ter aí uma máxima efetividade, né? Exato. Não, a sua preocupação eu acho totalmente legítima, assim, é um tema realmente que é muito rico, né? Eu estou pensando aqui, enfim, é um tema que eu acho que tem que ser amadurecido, né? Mas assim, o que você fala, a sua preocupação é que o advogado também ele tenha mais essa iniciativa. Mas a impressão que eu tenho, César, até pensando junto contigo aqui, é um tema que eu realmente não pensei tanto sobre ele, mas a impressão que eu tenho é que é muito mais um aspecto cultural, como você até colocou, quer dizer, mudança de cultura. Por quê? Porque o advogado, se a gente pensar, né, isso que você defende, né, que é algo a se pensar realmente, mas o que você defende, quer dizer, após julgado o RO, você admitir ainda a extração de RDR, é algo que parece talvez um pouco excessivo. Por quê? Porque se a gente pensar o seguinte, o advogado ele pode pedir para instaurar o IRDR mesmo depois do recurso dele ser distribuído. Ou seja, isso nos tribunais, eu não sei como é que é isso. Oi? Ele pode, mas não faz. Ele pode, mas não faz, né? Mas assim, por exemplo, até o advogado em termos de estratégia, né? A gente sabe que os tribunais aqui no Rio, certas turmas já têm um entendimento, o advogado já conhece. Aquela turma tem um entendimento X, a outra tem um entendimento Y, e aí sabe que as turmas perdem. Ora, se o advogado interpôs o seu recurso ordinário, caiu numa turma que ele sabe que tem um entendimento, por exemplo, que vai ser ruim para ele, até em termos de estratégia, ele poderia pedir para instaurar o IRDR antes da turma iniciar o julgamento. Quer dizer, ele sabe que aquela turma já tem uma jurisprudência desfavorável. Por que ele não pede também? Aí ele espera a turma julgar,
concretizar o julgamento contrário para aí ele instaurar. Quer dizer, parece que é um cidadão recursal, entende? Isso que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas é um tema rico, é um tema que a gente pode amadurecer e pensar. Pensando de forma objetiva e não subjetiva, eu acho que não é tão preocupante a gente pensar se ele foi negligente, se não houve a necessária diligência do advogado da parte. Eu acho que é bom para o tribunal economizar esse trabalho, porque o que eu vejo é que os gabinetes dos desembargadores estão hiperassoberbados, eles julgam 300 recursos por sessão, e se nós deixarmos... E tem mais um aspecto ainda que é o seguinte, desculpa te cortar, mas isso eu não posso esquecer. Tem mais um aspecto que é o seguinte, você fazer reunião de pleno é muito mais difícil, né? Você reunir a turma para julgar, são 3 desembargadores ou 5. Pleno, aqui no Rio são 50 e 54 desembargadores. Então, imagina você reunir toda essa galera, é muito mais demorado para você conseguir fazer. Eu vi quando a gente falou isso, choveu corações aqui. O pessoal a gente, a Amanda está dizendo, debate incrível. Assim, ó, a gente tem um compromisso com a prática. E a gente vê que, temos o problema de cultura, nossa formação jurídica foi individualista e positivista. Choveu corações aqui de novo, o pessoal está concordando. Nós temos os advogados, e eu falei com alguns advogados de grandes escritórios, procurando defender essa ideia. Eu disse, vocês são repeat players, vocês estão sempre aí, por que vocês não provocam? Daí ele disse, olha, para nós vale mais a pena a gente ir de turma em turma tentando cavocar uma tese, abrir uma brecha e virar jurisprudência, do que jogar todas as fichas de uma vez só num incidente mega desses e correr o risco de ter uniformizado contra nós. Então, eles têm verdadeiro pavor. Não, e essa mudança de cultura também, assim, até fazendo meia-culpa. A gente está falando do advogado aqui, mas, por exemplo, eu como juiz, eu nunca citei um IRDR. Quer dizer, eu não sei, você já fez. Nunca citou também? Então, assim, a gente fala tanto dos outros, né? E pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Viu? Só uma pausa, está nos assistindo aqui o meu colega de TRT4, Rodrigo Trindade, e ele suscitou um IRDR. O Rodrigo está sempre antenado aí, né? E sempre proativo. Mas assim, você vê, a gente que estuda precedente, né, que está estudando esse tema e tal, a gente mesmo não teve essa iniciativa. Então, assim, eu acho que a mudança de cultura não é só dos advogados, é do judiciário, é do relator, né? É de todo mundo. Nós temos que pensar em termos de uma linha de montagem. Nós temos que pensar em termos estruturais. Eu pesquiso o assunto, mas dentro daquela avalanche de processos, onde, o Rodrigo está me dizendo... Primeiro do Brasil. Primeiro do Brasil. Gente fina é outra coisa, né? Ele só depois acabou não sendo admitido, porque, se eu não me engano, o TST ele abriu um IRR sobre o mesmo tema, e daí o da 4ª região ficou prejudicado. Eu acho que foi isso. Tá? Mas deixa eu lhe dizer o seguinte, tendo em vista o nosso compromisso com que isso funcione, e tendo em vista que cada um está envolvido na sua rotina, e que, se não houver uma provocação externa, é provável que nós continuemos com a nossa rotina. Então, os desembargadores vão continuar com a sua rotina, enfronhados ali, com 300 processos para julgar por sessão, e eles vão pensar assim, meu Deus, se nós ficarmos provocando para todas as divergências que tem, vão sair todos os processos. Não consegue mais julgar. Nós não vamos dar vencimento. Agora, o advogado desesperado, que já perdeu na turma, ele vai... Esse argumento é bom. Esse argumento sensibiliza. Esse argumento é algo a se pensar, realmente. Forçar a mudança de cultura, né? Forçar a mudança de cultura. O que a sociedade quer? O que é mais importante para a sociedade? Não permitir o IRDR e, com isso, tentar forçar que o advogado seja super diligente e provoque antes? Ou o interesse da sociedade é deixar mais solto esse freio para que haja mais IRDRs provocados, e, com isso, o tribunal, com um mínimo de esforço, porque a coisa já vem bonitinha, já vem, olha, está aqui a rácio das outras turmas, é conflitante, ok. Não, esse argumento que você dá, é um argumento bem significativo mesmo. Eu confesso que eu vou refletir a respeito. Eu estava com uma opinião já pré-concebida aqui,
mas eu confesso que esse ponto você tocou na ferida agora, que é o ponto assim, forçar a mudança de cultura, já que a gente não está fazendo, já que ninguém faz, né? Vamos deixar quem quer, quem precisa mais fazer, quem tem mais necessidade de fazer, né? Que é o advogado que já perdeu no segundo grau, né? Chega para a magistratura pronto, chega aquela batata quente e daí tem um rito interno. Eu estou na comissão de jurisprudência agora, a gente recebe a distribuição. O pessoal oficia a presidência, o presidente distribui entre os relatores. Cada tribunal tem uma forma de escolher o relator. Às vezes há um relator natural, às vezes há prevenção, às vezes é sorteio. No meu tribunal é por sorteio. Aí o relator sorteado encaminha para a comissão de jurisprudência para fazer um estudo prévio e mandar um parecer persuasivo, parecer não vinculante, né? Então, assim, isso vai ter um processamento interno. Se o advogado provocar, vai ter um processamento interno do tribunal. O tribunal vai ser chacoalhado. Então, vamos refletir sobre isso. É um tema que está merecendo mais reflexão, sim. Mas, meu amigo, temos 10 minutos agora aí, já voou de novo. A gente falou, acho que só um tópico que a gente tinha programado. O que você quer falar aí, cara? Vamos para o TST? Vamos botar o dedo na ferida do TST? Vamos, com certeza. Estamos aqui para isso. Qual o ponto mesmo? O ponto é o seguinte. Com a transcendência, depois da reforma trabalhista, que acabaram com aquele iuge que devolvia para os tribunais regionais, a transcendência agora está eliminando 60%, 70% dos recursos. Praticamente, nós estamos dependendo só do incidente de recurso de revista repetitivo. E quantos tem no país? Eu olhei no site, eu acho que tem meia dúzia, tem 10. Muito pouco, Você acha que isso é suficiente para que o Tribunal Superior do Trabalho cumpra a sua função de instância extraordinária? De forma alguma. Eu tenho criticado muito a transcendência. Eu tenho uma proposta também com relação à transcendência. Eu adoraria poder conversar com alguns ministros sobre isso, né? O ministro Luiz Felipe, até que é um cara que é muito estudioso, muito aberto também. Eu ainda tenho a esperança de conversar com ele. Ele deve ter essa ideia também, não sei. Mas assim, o que eu tenho defendido com relação à transcendência é o seguinte: é a gente aproximar a transcendência com a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Né? Como é que funciona no Supremo? Né? Só para explicar para os nossos ouvintes aqui, eu vou falar aqui 5 minutinhos, depois eu te passo a palavra, você termina aí, porque se deixar a gente fica falando mais 2 horas aí, porque é muito bom conversar com quem domina, que é o seu caso. Né? Você sabe tanto e os temas começam a surgir e a gente vai repensando. Né? Mas enfim, estou arredondando aqui o prumo. É o seguinte, repercussão geral no Supremo. Né? Tem uma frasezinha que está na Constituição, no CPC, acho que é na Constituição mesmo, que é um pouco mal compreendida, que fala assim, na Constituição, a repercussão geral é de apreciação exclusiva do Supremo. É só o Supremo que aprecia a repercussão geral. Eu sempre falo o seguinte nas minhas aulas, essa frase é uma verdade, uma meia-verdade. É só o Supremo que define a apreciação originária da repercussão geral. Para saber o seguinte, o tema X, que nem esse tema que foi julgado semana passada, depósito recursal, o recurso extraordinário, tem ou não tem repercussão geral? Então, perceba, esse é um tema que quem vai dizer se tem ou se não tem repercussão geral é o Supremo. Mas uma vez que o Supremo diga tem repercussão geral ou não tem repercussão geral, os tribunais todos eles vão aplicar esse entendimento. No nosso caso, significa o seguinte, o TST, que vai ser o tribunal ACO do recurso extraordinário, o TST, quando ele recebe um recurso extraordinário e é um tema em relação ao qual o Supremo já falou que não existe repercussão geral, o TST nega seguimento ao extraordinário. O TST não manda o recurso para o Supremo. O próprio TST ele já breca. E é uma decisão contra a qual não cabe agravo de instrumento. Né? E perceba, então, beleza. Então, o Supremo ele diz isso pelo plenário virtual, quer dizer, o plenário do Supremo que diz se tem ou se não tem repercussão geral, e aí você aplica nos órgãos inferiores. Maravilha. Perfeito. Funciona muito bem, porque é uma decisão colegiada. Como é que está sendo feito isso no TST com a transcendência? Decisão monocrática. Decisão monocrática e, no máximo, decisão de turma. Na decisão monocrática, o relator nega, né? Se for uma decisão em recurso de revista, a CLT fala que cabe agravo interno para a turma, então vai parar na turma, e a decisão da turma não vai caber, em princípio, o recurso. A gente até pode discutir aqui os embargos de divergência, enfim, mas, salvo engano, até tem um dispositivo que fala que não vai caber, nesse caso, os embargos de divergência. Mas o que acontece é que é o seguinte, né? Até aqui, depois o João mandou uma mensagem aqui, acabou me distraindo, né, com relação à admissibilidade da apelação, depois eu falo sobre isso. Mas o que acontece é o seguinte, transcendência, né? Então, fica no relator ou fica na turma do TST.
Aí a gente chega à situação, que é uma situação de esquizofrenia judiciária, que é o seguinte, cada turma vai dizer uma coisa. Uma turma fala, olha, esse tema aqui tem transcendência, eu vou conhecer do recurso de revista. A outra fala, não, não tem transcendência, eu não vou conhecer do recurso de revista. E assim vai, né? E até na mesma turma, se mudar a composição da turma, às vezes muda a posição também da própria turma. Então, olha que confusão danada. Então, se o objetivo é criar um sistema minimamente racional, coerente, como tem que ser, né? A jurisprudência não pode ser lotérica, não pode ser a loteria judiciária, né? Tem que ter um critério racional. Então, o que a gente sugere? O que eu sugiro para a transcendência? Como é que eu acho que tinha que ser? Eu acho que o TST ele tinha que mandar essa apreciação para dizer se tem ou se não tem transcendência, tinha que definir o critério geral num algo mais amplo, né? Ou na SDI, ou até no Pleno. O Pleno a gente sabe que é mais difícil, mas a SDI, por exemplo, e fixar o seguinte, não, olha, o tema tal, esse tema aqui tem repercussão geral, ou tem transcendência, então não tem transcendência. E a partir daí vai ser aplicado monocraticamente, né? Porque aí você uniformiza internamente, né? Da forma como está sendo feito, o advogado não sabe, né? Até o Luciano falou aí, nada passa pela transcendência. E nada passa, quer dizer, vai passar... Então, e tem mais um problema, o meu TRT4 está com 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses de atraso na admissibilidade do recurso de revista. Se eles dissessem o que é transcendente, o que não é transcendente, de forma vinculante, como é a repercussão geral... Exato. 2/3 desses processos e as pessoas, o jurisdicionado não ia ter uma via crucis. Exatamente. Exatamente. É um sistema anti-isonômico, porque gera julgamentos diferentes para casos iguais. É um julgamento, é uma técnica que é antieconômica também, como você falou, quer dizer, você vai proliferar recursos podendo resolver no próprio regional, né? Quer dizer, não faz o menor sentido. Então, eu acho que o TST já passou da hora dele rever esse ponto, né, da transcendência e aplicar uma sistemática minimamente racional com relação a isso. Né? Mas eu já falei muito aqui, eu me empolgo e começo a me empolgar, porque é um tema empolgante mesmo. E aí, fica à vontade aí. Já temos 5 minutos aí, fala o que você quiser para a gente fechar. Olha só, aqui é a doutora Sônia, lá de Canoas, falando que está com a saudade das audiências presenciais. Um abraço aí. Vamos ver se logo vai embora esse vírus aí e nós voltamos, né? Temos essas complicações aí, se vai sair ou não as audiências telepresenciais, né? Enfim. Mas aqui, para a gente finalizar a questão do TST, que problemão. Porque para que serve o TST? Para que serve o TST? É só para o processo ter um looping de 3 a 5 anos e, às vezes, não ter uma decisão? Deu uma cortada aqui. Deu uma cortada, se puder repetir, para ter um looping. Um looping no TST, às vezes, para chegar lá e o TST descartar o seu recurso de revista porque não é transcendente, com critérios que cada desembargador, cada ministro vai dar conforme a disponibilidade do seu gabinete. Então, assim, ó, nós temos 2 pontos, ou melhor, 3. Se não deveria ser vinculante e uniformizado por todo o TST, quais assuntos são transcendentes e quais não são. A segunda questão é como eu vou julgar esses recursos que sobem pela transcendência, que eles têm, era para ser, eu julgo menos processos, vamos fazer o paralelo com a repercussão geral. Eu deveria julgar menos processos para que esses poucos processos fossem julgados com maior profundidade e tivessem efeitos precedenciais vinculantes. Só que daí eles estão eliminando 70% dos processos e os processos felizardos escolhidos não têm efeito precedencial nenhum. Com isso, eu não estou cumprindo uma função uniformizadora em todo o país. Eu estou deixando passar pelo ralo, pelo meio dos meus dedos, 70% dos conflitos, 70% dos incidentes. Então, vamos pensar em 3 níveis. Uma decisão plenária para dizer qual assunto é transcendente e qual não é, porque daí muita gente já transitaria em julgado o seu processo no 2º grau e não precisaria passar pela via crucis. Quando sobe o recurso de revista e ele é um dos felizardos, talvez, claro, não vamos eliminar o trabalho nas turmas e deixar tudo para o pleno, mas teria que esse acórdão de turma ter um efeito precedencial forte e daí, se conflitarem entre turmas, a decisão dos embargos da SDI
teriam que ter um efeito presidencial fortíssimo, Isso. já que elas são a cereja do bolo, a última palavra que o TST vai dar para a uniformização entre turmas. E, portanto, deveria uniformizar para todo o país. Né? Então, assim... E aí, respondendo a nossa pergunta da provocação, o incidente de recurso de revista repetitivo é suficiente? Não, com letras maiúsculas e fonte 76. Não é, com letras garrafais, não é suficiente. Eu não sei quando, nós estamos acabando, né? Agora entrou a contagem regressiva aqui, 1h55. Infelizmente, a gente deixou outras perguntas, né? Teve gente pedindo parte 3 aí, mas vamos deixar essa parte 3 aí, a gente, ao longo da semana, conversa para ver se a gente faz ou não. Senão o pessoal vai enjoar de mim também. Aí, não. Eu, particularmente, eu converso contigo toda semana até o final do ano, porque tá muito rico aqui. De debate repetitivo. Fica o debate repetitivo. Uma proposta que a gente lançar daqui a, de repente, a gente combina para daqui a um mês, se tem outros dados aí e depois a gente combina. A gente pode falar sobre outros tópicos de precedentes, mas a gente tinha um tópico interessante. Eu vi que você conversou com o João Renda outro dia sobre o direito americano. Eu estou elaborando um livro sobre processo civil americano. Muito bom, muito bom. A gente pode conversar com isso, ou até, se você quiser, te coloco em contato com o João também e vocês podem marcar, porque ele entende muito, ele esteve lá agora, né? E você também entende muito direito americano, de repente é uma live boa também. Eu vou até sugerir isso para o João. A gente está importando muitos institutos, agora o pessoal está com case management, né? A questão de gerenciamento de processos, a questão de precedentes é uma questão que vem de lá, enfim... Nós estamos tentando ampliar os poderes requisitórios para os advogados, enfim, uma série de coisas que aproximação dos sistemas, né? Realmente isso é muito nítido, né? A common law, né? Muita coisa a gente está incorporando. Mas olha, temos 20 segundos, hein? Antes que a live caia, eu lhe agradeço muito o convite. É um prazer intelectual conversar com você. Né? Prazer foi todo meu. Você é um cara que tem 10 segundos agora, tem um conhecimento fantástico. Eu vou encerrar para poder salvar a live. Tchau. Tá bom, um abraço. Valeu pro pessoal.